Olá, novamente, vamos falar sobre massa. Nossa agenda hoje é massa, unidades, densidade, tabela periódica, aparelhos de medida de massa, material, resultados e conclusão. O padrão para a massa é o quilograma e sua unidade, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o kg. Atualmente, a massa é definida considerando o valor da constante de Planck. Unidades no SMAT Studio, essas são as unidades que estão dentro do aplicativo. G, grama, gram também, ME, massa do elétron, MM, massa do nêutron, MP, massa do próton, MG, megagrama, micrograma, miligrama, onça. Também podemos usar OZ para representar onça, pound, libra também, LBM assim, quilate métrico, quilograma, slug, tonelada, cuidado com essa tonelada, tonelada métrica, ton, considerado também tonelada métrica, e U, unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica, simbolizada por U, corresponde a 1,660054 vezes 10 a menos 24 gramas. Densidade. Considere que toda matéria ocupa espaço, ou seja, tem volume e tem massa. Então, a densidade do material, a gente usa a letra grega ρ, é igual a massa dividido por volume. A gente pode pensar também que há uma relação entre a massa do átomo e a quantidade de átomos, N. Então, se a gente pensar que a massa total é o número de átomos multiplicado pela massa do átomo, substituindo na densidade, obtemos essa expressão aqui. Agora, a distância média entre os átomos, separo, passo o V para o outro lado, o ρ vai para baixo, imaginando que o volume ocupa uma esfera, esse átomo é uma esfera mais ou menos, a distância média entre os átomos fazendo as operações, é 2 vezes a raiz cúbica de 3 quartos da massa do átomo dividido por ρ vezes π. Se nós pegarmos cada um dos materiais que tem na natureza e colocássemos um gráfico onde no eixo X eu tenho o número atômico e no eixo Y a sua densidade, teríamos esse tipo de gráfico. Aquele comportamento que vimos no slide anterior está relacionado com o número atômico que a gente tem aqui na tabela periódica e com peso atômico, que é a massa atômica aqui, que é dado desse lado. Então, por exemplo, se a gente pegasse o hélio, gás hélio, o número atômico dele é 2 e o seu peso atômico está aqui marcado 4,00260. Algumas observações sobre tabelas periódicas, elas mostram como peso atômico, porém o correto é massa atômica. Seu valor aparece identificado na representação da tabela atômica e a sua unidade é grama por mol. Observe que os valores mostrados na tabela precisam ser multiplicados também pela unidade de massa atômica, para fornecer a massa do átomo. A unidade de massa atômica corresponde a U, 1,660539 vezes 10 a menos 27 kg. Aparelhos de medida de massa. Uma lança ela pode ser classificada como mecânica, eletrônica ou híbrida. Mecânica é quando todos os seus componentes são mecânicos. Eletrônica é quando seus componentes são eletrônicos. E híbrida é quando ela contém ambos os componentes. Temos aqui uma imagem de uma balança mecânica. Aqui nós temos um prato que foi colocado um objeto, pesos que podem ser movimentados. Aqui nós temos escalas. E aqui nós temos também uma outra escala. Aqui embaixo nós temos um parafuso de regulagem da balança mecânica. Para poder operar essa balança mecânica, nós precisamos seguir esses passos. Zerar a balança, inicialmente movimenta-se os parafusos situados abaixo do prato, até que a ponteira esteja na marca que representa o zero da leitura. Coloca-se a peça no prato, a ponteira irá se movimentar. Movimenta-se os pesos até que a ponteira volte ao zero. E faz-se a leitura dos pesos nas suas escalas, somando os valores. Aqui nós temos um valor típico de uma leitura. Perceba que nós temos
esse peso na marca de 100 gramas, nós temos esse peso na marca de 50, então eu somo esses dois valores, 150 gramas, e temos essa marca aqui. Observe que aqui é 5, aqui é 6 gramas, então 5,9, 5,8. Então a leitura total é 155,8 gramas. Balança eletrônica. Temos aqui no laboratório dois tipos de balanças eletrônicas. Como se deve fazer? Nesse tipo de balança, a gente precisa nivelar a balança. Nesse outro caso, não há essa necessidade. Liga-se a balança e a gente espera até que a balança faça o autoteste e zere o visor. Coloca-se o peso no prato, espera-se a estabilizar a leitura e faz-se a leitura da massa do objeto. Balança híbrida, temos uma imagem de uma balança híbrida e segue o mesmo procedimento que é feito na balança eletrônica. Liga-se ela, espera-se zerar a leitura e aí coloca-se o objeto no prato para fazer a leitura e espera a leitura travar. Para medir a massa de líquido, o processo é um pouco diferente. No caso da balança mecânica, mede-se a massa inicial do recipiente, coloca-se o líquido, mede-se a massa do recipiente com o líquido e subtrai-se as leituras. No caso da balança eletrônica e híbrida, o processo é diferente. Coloca-se somente o objeto, o recipiente, na balança, pressiona-se a tecla tara para zerar a leitura, coloca-se o líquido e procede-se à leitura. Para essa aula são usados os seguintes materiais: balança mecânica, balança eletrônica, balança híbrida e objeto para medir a sua massa. Resultado: pegue o objeto e meça sua massa nas balanças, tanto a mecânica, as eletrônicas e a híbrida. Segunda atividade: considere uma esfera maciça de 200 mil kg, cujo raio é igual a 2 metros. Qual a densidade do material? Terceira atividade: considere que a densidade do material seja 1 grama por centímetro cúbico. Qual a massa do material se a esfera sólida tem 2 centímetros de diâmetro? Próxima atividade: 10 gramas de alumínio contém quantos átomos? Qual a distância estimada entre os átomos do alumínio? Nessa aula, acabamos de ver que a massa dos objetos são medidas por balanças. A densidade é a razão da massa pelo volume e permite estimar a quantidade de moléculas dos átomos presentes no material. A unidade no Sistema Internacional de Unidade de Massa é o quilograma, representado pela letra Kg, e pelo S-MET-Studio é fácil efetuar a mudança de unidade. Espero que tenha gostado dessa aula.